Estamos gravando. Você faz as buenas-vindas aí, Mar? Muito bem. Sim, está começando o nosso encontro de 31 de julho de 2021. Bem-vindos quem está aqui, presente agora, ao vivo, e também quem vai ver a gravação depois. Nosso grupo local da BC2 Campinas, junto com outras dezenas de grupo no Brasil, mas a gente fica em Campinas. E nesse momento online estamos em várias cidades, mas a gente não deixa de ser um grupo coeso aqui de amigos, de pessoas curiosas, de pessoas entusiastas, especialistas, enfim, estamos aqui. Hoje, então, a gente vai dar prosseguimento nos estudos do ajuste fino do universo, do Alistair McGrath. É esse livro aqui, bonitão. Nós já fizemos na semana passada, tem o último encontro gravado, para quem não teve presente, o início até o capítulo 2. E hoje a gente vai ter o capítulo 3, 4 e 5 com a Marília. Mas antes disso, a gente vai ter um tempinho de uma devocional, uma reflexão com o Arthur. Então, Arthur, por favor, querido, pode vir com a gente. Bom dia, gente. Bom dia. Eu gostaria de ler para vocês um texto que está na primeira epístola de João, capítulo 2, versículo 12 ao 17. A versão que eu estou lendo é NVT, tá? Diz o seguinte: Escrevo a vocês, filhinhos, porque seus pecados foram perdoados pelo nome de Jesus. Escrevo a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevo a vocês, jovens, porque venceram a batalha contra o maligno. Escrevi a vocês, filhinhos, porque conhecem o Pai. Escrevi a vocês, pais, porque conhecem aquele que existia desde o princípio. Escrevi a vocês, jovens, porque são fortes. A palavra de Deus permanece em seu coração e vocês venceram o maligno. Não amem este mundo, nem as coisas que ele oferece. Pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E este mundo passa e com ele tudo que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. É bem interessante a gente olhar aqui como João escreve, principalmente como a gente traduz, que primeiro João ele está falando de escrevo e depois ele está falando de escrevi. Ele está falando do tempo atual e depois ele joga para o passado. E a ênfase que João quer dar de duas realidades de início. Ele fala, olha, por tudo aquilo que vocês estão passando, lembre-se da identidade de vocês. Lembre-se de quem vocês são e daquilo que Deus fez. Eu escrevo porque Deus ele é fiel naquilo que ele revela através de Jesus, que ele perdoa os seus pecados, vocês venceram o maligno e essas coisas. E porque Deus existe desde o princípio. E depois ele fala: olha, eu escrevi essas coisas porque eu sei quem vocês são. Vocês são. Vocês são filhos de Deus. Vocês são pessoas que conhecem o Pai e tudo aquilo que ele fez. É por isso que eu escrevo essas coisas, para que vocês lembrem-se da identidade e do propósito que é formado em vocês, que vocês são filhos de Deus e que Deus ele é fiel em tudo aquilo que ele prometeu para vocês, tudo aquilo que ele revelou através de Jesus a vocês. Mas aí ele continua do versículo 15 ao 17, quando João ele vai trabalhar, olha, vocês lembram quem que vocês são. Agora, não amem as coisas erradas. Amem a Deus, o foco de vocês é Deus. E ele vai dizer isso no último versículo, bem no finalzinho ali do 17, que ele fala: mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre. Por quê? Porque do versículo 15 ao iníciozinho do 17, ele vai trabalhar o amar o mundo, o amar a criação. Essa é a grande questão. Mundo não é só aquilo que é pecado, mas amar mais a criação do que a Deus, como se tivesse algo que Deus não nos revelou, como se tivesse algo que estivesse oculto e Deus não tivesse revelado por meio de Jesus para que nós descobríssemos. E ele fala: não caiam nessa mentira. Vocês sabem da identidade de vocês. Por isso, se esforcem para não cair nessa. Lembre-se quem Deus é e aquilo que ele revelou através do seu Filho. E amem isso. Amem a revelação através de Jesus. E por causa disso,
vocês estarão tendo um coração reorientado para aquilo que é importante. Estarão tendo um coração que demonstra a sua identidade. Eu queria trazer essa breve reflexão para nós lembrarmos que tudo aquilo que a gente faz porque Cristo se revelou a nós e ele revelou todas as coisas para nós. Nós podemos fazer todas as coisas através de Jesus, porque ele nos deu uma identidade, ele foi fiel para a gente, para conosco e nos lembra disso constantemente, e através disso nós podemos olhar para o mundo, não amando o mundo, mas amando o Criador do mundo que se revela através das coisas deste mundo. Gostaria de estar orando por nós nesse momento. Pai querido, muito obrigado por mais um encontro que a gente pode estar tendo da BC2, discutir esse livro bacana demais do Alistair McGrath, O Ajuste Fino do Universo. Que a gente possa conhecer mais ainda o Senhor através desse livro, que a nossa mente possa se deliciar nas maravilhas do Senhor, porque o Senhor é infinitamente mais do que aquilo que a gente imagina, aquilo que a gente pensa, e daquilo que a gente pode apalpar. Mas o Senhor se revela a nós, e o Senhor nos incentiva a estarmos nos apegando nessa sua revelação através do Senhor Jesus Cristo. Que o nosso coração viva isso, que o nosso coração almeje e busque isso constantemente. Em nome de Jesus. Abençoa a Marília na sua exposição também agora. Em nome de Cristo, papai. Amém. Amém. Amém, Arthur, obrigada. E é isso, gente. Nesse entendimento que a nossa vida é uma resposta a essa revelação, a gente vai buscar, então, um pouquinho no estudo hoje com a Marília, como que poderia ser essa interação, né? A gente já anunciou desde semana passada que o objeto central que a gente tem conversado é a teologia natural. Então, como que ela, nas nossas vidas de fé, nas nossas vidas acadêmicas, pode ser melhor interpretada, pode ser melhor dialogada. Então, Marília, por favor, se você tiver slides, para quem está acompanhando já sabe o ritmo, mas só reforçando, a Marília vai ter cerca de 50 minutos, 1 hora para a fala dela, não sei se ela vai usar esse tempo todo. O chat fica livre, se vocês quiserem escrever, já fazer algumas perguntas, às vezes a gente mesmo consegue responder entre a gente, mas no final a gente abre para algumas intervenções, para a gente realmente conversar sobre tudo isso, tá bom? Então, Marília, fica à vontade. Bom dia, gente. Tá todo mundo vendo o slide aí? Tá sim. Tá bom, depois eu não vou ver mais vocês, então quando se der algum erro, vocês gritam para mim. Então, bom dia para todo mundo. Desculpem eu estar super reluzente assim, é porque eu tô bem na frente da janela, porque é o único jeito de sobreviver aqui onde eu tô, pegando um solzinho, então nem sei se dá para ver minha cara direito, mas tá muito frio aqui, então eu preciso ficar nesse lugarzinho para tentar me aquecer. E para quem não me conhece, meu nome é Marília, eu estudo filosofia, na verdade estudei, que eu me formei tipo 2 semanas atrás, literalmente, e eu sou a líder do grupo, então quem está chegando já conversou comigo, provavelmente, e a gente está tratando desse livro, como a Mayra falou, e eu quero fazer uma apresentação aqui, de modo que dê para a gente entender do que o livro trata e os principais argumentos, mesmo que a gente não tenha acompanhado a leitura ou não tenha assistido ainda o encontro passado. No encontro passado, a Bia Furtado, que é uma das nossas, né, também biólogas, fez uma super introdução ao livro, foi muito legal, então fica o convite para vocês já verem também. Tudo que ela falou ajuda muito o que eu vou falar, mas eu vou tentar falar de modo que dê para entender, assim. E aí, então, vamos lá, né? O tema de hoje é uma teologia natural renovada, a ciência e o conhecimento de Deus. Algumas coisas que a Bia falou na semana passada, que esse é o nome, né, do primeiro capítulo, que é Desejando Fazer Sentido das Coisas. E a gente falou sobre... O slide mudou, né, gente? Mudou. A gente falou sobre como o ser humano deseja, anela e anseia por fazer sentido das coisas que ele vê, que ele experiencia, que ele estuda. E o fazer sentido é um pouco mais profundo do que meramente conhecer ou meramente saber. Fazer sentido é uma relação que envolve que o ser humano
também tem uma agência, né? Quando você faz sentido de algo, você está sendo agente disso também. Eu vou explorar um pouquinho disso nesse encontro. E ela falou também sobre a crise de confiança na teologia natural moderna, e eu vou explicar um pouquinho mais em detalhes o que foi essa crise na teologia natural. Se você não sabe exatamente ainda o que é teologia natural, fica comigo, porque a ideia é que fique bem claro hoje o que foi a teologia natural em outras épocas e qual que é a proposta de teologia natural que o Alistair McGrath está propondo para a gente. Então, ele vai fazer um esforço para renovar uma visão de teologia natural. E ele começa essa sessão com uma frase bem famosa do C.S. Lewis, que talvez vocês já conheçam, que é essa que está aí na tela, né? O C.S. Lewis diz: creio no cristianismo assim como creio que o sol nasceu. Não apenas porque eu o vejo, mas porque por meio dele eu vejo todas as coisas. E, gente, esse por meio dele eu vejo todas as coisas não é simplesmente que o C.S. Lewis está querendo dizer que não é simplesmente que o sol ilumina e por isso a gente pode ver, a gente pode ter um contato cognitivo e olhar e saber o que está acontecendo. Não, ele está falando sobre uma fecundidade que a fé cristã tem, porque ela nos ajuda a justamente fazer sentido das coisas que a gente observa. Então, ele está colocando duas características fortes da fé cristã, que, primeiro, ela tem uma elegância intrasistêmica, ela faz muito sentido em si mesma. Para quem estuda muito teologia ou filosofia da religião, isso fica bem claro, que a fé cristã ela é assim, um sistema completinho que a gente pode ir fechando vários pontos, porque ela faz sentido em si mesma. E não só na parte doutrinária, mas na vivência cristã também. Mas não é só isso. A fé cristã ela tem uma fecundidade extrasistêmica. Ela pode nos ajudar a fazer sentido do mundo. E assim, e o Alistair McGrath propõe isso, na minha opinião, bem ousadamente, mas eu acho que vai dar certo, é que a fé cristã ela pode integrar vários domínios da nossa vida que a gente não costuma integrar. Então, ela pode integrar as ciências naturais com a arte, com a moralidade, e inclusive com outras tradições religiosas. A fé cristã ela pode representar um ponto de contato entre tudo isso. E é mais ou menos isso que o C.S. Lewis quer dizer. E eu quis explicar isso porque, às vezes, eu vejo o uso dessa frase de um modo meio banal, de que, tipo, porque Deus ordenou o mundo, a gente pode olhar para o mundo e entender ele, mas é muito mais que isso. A fé cristã, ela nos ajuda a conectar todas as coisas. E aí, então, a partir disso, depois dessa introdução, e rapidinho, voltando. E é um pouco dessa conexão que a teologia natural vai tratar. Então, a gente já tem aí algumas pistas do o que faz a teologia natural. Ela busca justamente essa fecundidade extrasistêmica da fé cristã. Bom, a partir disso, ele vai começar a fazer uma retrospectiva do que foi a teologia natural ao longo da história. Para quem acompanhou a leitura do livro, percebeu que ele detalhou bastante. Eu não vou me deter tanto nos detalhes, porque isso não é o ponto forte do argumento, mas vou fazer um panoramazinho aqui. Então, ele começa falando da era clássica, em que a teologia natural se dividia em 3 teologias, que era a teologia mítica, a teologia civil e a teologia natural em si mesma, né? E a teologia mítica é basicamente o que a gente conhece dos mitos, né, de Hesíodo, Homero, que eram as narrativas dos deuses. E é interessante isso porque nesse tipo de mitologia a gente vê os deuses como seres humanos imortais. E quando a gente estuda um pouco mais filosofia antiga, a gente vê que existia um grande descontentamento com essa ideia de deuses que são iguais aos seres humanos. Eles são dramáticos, são egoístas, são orgulhosos, e existia uma descontentação com esses deuses, e até que chegou num ponto que isso não tinha exatamente uma aplicação na esfera moral ou na esfera intelectual, mas tinha mais um interesse dramático, né? Por isso que esse tipo de teologia foi se esvaziando um pouco. Mas existia também uma teologia civil, que era a religião civil, que dava coesão social, que
mantinha a sociedade unida em torno de uma única fé ou uma única visão de mundo, e, por fim, a teologia natural, que era justamente a exploração filosófica da natureza. E, a partir dessa exploração da natureza, eles poderiam pensar sobre a existência do divino, sobre a existência de seres transcendentes. Então, eles tinham, e é muito legal, porque quando a gente lê alguns textos platônicos ou dos lados pré-socráticos, né, que tem poucos textos deles, mas a gente vê muito que eles estão buscando um discurso sobre o divino, sempre baseado no entendimento do mundo natural. E aí, o McGrath, ele dá uma pulada, assim, na parte, na Idade Média, ele vai direto para o Iluminismo depois, e ele fala que essa tendência clássica, ela foi um pouco retomada no Iluminismo. Então, essa tendência de ter a razão como princípio inerente da realidade, ela foi, que era uma coisa muito própria da filosofia antiga, ela foi cooptada pelo Iluminismo, só que o Iluminismo entendeu a razão como submetendo a realidade. Então, a gente não olha para a realidade de um modo a entender o que a realidade tem para nós, mas a gente já projeta as nossas ideias na realidade. Isso é um pouco complexo, mas vai ficar um pouco mais claro daqui para frente, eu espero. Então, tem uma grande diferença entre a relação da razão com a realidade. Então, havia esse mesmo envolvimento racional com o mundo natural, e ele buscava estabelecer a noção de divindade, mas existia uma descontinuidade, porque para a filosofia iluminista a razão vinha em primeiro lugar. E essa razão, que é uma racionalidade, uma razão muito específica, que a gente vai ver depois. Então, mas a gente pode ter uma boa pista, que a teologia natural, ela fala sobre o envolvimento racional com o mundo natural. Então, através da nossa razão e de todas as nossas outras dimensões, a gente contempla e a gente se relaciona com o mundo natural. E aí o McGrath, ele utiliza essa expressão teologia natural clássica, e ele se refere a justamente esse tipo de teologia que se baseia na reflexão humana sobre o mundo natural, para inferir a existência de um ser divino. Ou seja, para quem já está sentindo um pouquinho a vibe, todos aqueles argumentos para a existência de Deus que a gente talvez já tenha estudado por aí, então argumento cosmológico, argumento teleológico, argumento ontológico, eles fazem parte de uma teologia natural, que busca, através da razão, sem ter influência religiosa, inferir a existência de Deus. Então, para quem já estudou, por exemplo, argumentos cosmológicos da existência de Deus, que a gente vai ver alguns também mais para frente no livro do McGrath, a gente busca se livrar das nossas influências religiosas e propor um argumento meramente racional ou lógico para provar ou demonstrar que Deus existe. E é esse tipo de teologia que o McGrath chama de teologia natural clássica. Então, é essa tentativa de demonstrar, basicamente, né, em uma casca de nós, é uma tentativa de demonstrar a existência de Deus sem recorrer à revelação, sem recorrer às escrituras, sem recorrer à tradição, enfim, sem recorrer a qualquer revelação de Deus. Isso refletia para o iluminismo uma crítica forte que eles tinham às fontes da teologia cristã. Então, esse tipo de teologia, ele surge nessa época do iluminismo de uma forma tão forte, justamente porque todas as fontes que existiam sobre a fé cristã, elas estavam sendo cada vez mais criticadas e cada vez mais questionadas. Então, houve uma crise na confiabilidade das escrituras e da tradição naquele momento. E, por outro lado, houve uma aceitação cada vez maior do critério racional de justificar as crenças. Então, se você tinha uma crença, não importava muito se ela estava baseada em alguma revelação especial de Deus, em alguma tradição religiosa. O que importava mesmo era se ela tinha alguma justificação racional. E é assim que a teologia natural se tornou um tipo autônomo de teologia, porque a tradição não era mais levada em conta. Então, a teologia podia ser feita à parte da tradição, à parte das escrituras. Isso desconectou a teologia natural da religião cristã também. Só que aí,
o iluminismo não durou para sempre, a gente não vive mais o iluminismo. Então, o McGrath coloca que, conforme a hegemonia do iluminismo foi decaindo, também foi decaindo esse tipo de teologia natural. E por isso que essa teologia natural clássica, hoje, a gente vê ela com muita desconfiança. E eu até fiz um exercício de pesquisar um pouco sobre teologia natural no Google e no YouTube para ver o que outras tradições cristãs, outros sites cristãos falavam, e realmente tem uma crise muito grande na confiabilidade. Assim, eu achei textos falando sobre a teologia natural ser uma heresia, ser um pecado. E isso vem de uma ideia puramente iluminista de teologia natural, que é a teologia sem a tradição e sem as escrituras, né? Quando eu falo tradição cristã, eu quero dizer, assim, teologia no sentido histórico, né? Então, houve essa crise, e aí, portanto, há necessidade da gente ter uma teologia natural renovada, porque o contexto histórico mudou, então a gente pode desenvolver uma nova teologia natural também, de acordo com o nosso contexto histórico. E aí, o McGrath começa a esboçar mais em detalhes qual que é a proposta de teologia natural dele. Então, alguns pontos importantes, algumas coisas que a Bia já falou no encontro passado. Primeiro é que ele enxerga a natureza não como um conceito autônomo, mas como um conceito interpretado. Ou seja, existem vários modos de olhar para a natureza. No iluminismo, havia uma ideia de que a natureza e o olhar para a natureza que eles tinham, esse olhar extremamente racional, de pensar numa razão autônoma, era o olhar último, era o olhar correto e o melhor e o único possível sobre a natureza. Mas o que o McGrath está propondo é que não. Ao longo da história, a gente vê vários tipos de interpretação da natureza. Então, isso abre caminho para a gente ver a natureza de modos específicos. E o que ele vai propor é, se a gente pode olhar de modos específicos para a natureza, a gente é livre para identificar a melhor maneira, e talvez a melhor maneira de olhar para a natureza seja a maneira cristã, a partir da Trindade, né, que ele vai depois explorar um pouco mais. Então, a teologia natural é essa ação de ver a natureza de uma perspectiva cristã. E isso vai implicar depois olhar a natureza como criação de Deus. Isso é só um spoiler, porque ele vai falar isso mais para frente. E assim, essa teologia natural pode fazer sentido do que é observado, porque a gente não olha a natureza como algo dado, como um ente que está na nossa frente, mas a gente olha como uma criação de Deus. E isso demonstra que tem uma certa ressonância entre a nossa fé e o que a gente observa no mundo natural. E aí, um ponto importante, né? Mas como que a gente percebe o mundo? E aí ele vai falar que a psicologia da percepção, entender como os nossos sentidos, como o ser humano observa o mundo, é essencial para uma teologia natural. E aí, entrando no ponto 5, ele fala que não é somente pela cognição. Então, não é somente conhecendo, não é somente fazendo observações. O ser humano, ele é ativo quando ele olha para o mundo. Isso mobiliza dimensões afetivas também, não só dimensões cognitivas. Então, essa abordagem não é uma abordagem puramente cognitiva, né? E por isso que ela pode ser um ponto de contato entre a igreja e a cultura secular, porque a gente pode olhar para a natureza de um modo mais holístico, e não só a natureza de um modo holístico, mas nós de um modo holístico. Isso tudo que eu estou falando parece um tanto quanto abstrato, mas é que, pelo que eu entendi da estrutura do livro, ele está colocando os princípios da teologia natural, e depois parece que ele vai, de fato, fazer uma teologia natural na parte 2. Porque na parte 2, ele vai falar sobre a origem do universo, sobre a origem do ser humano, e isso tudo, para fazer isso tudo, ele vai ter que mobilizar conceitos das ciências naturais e conceitos da teologia. Então, aqui ele está estabelecendo os princípios disso que ele vai fazer. Então, eu coloquei nesse diagrama mais ou menos o que eu entendi do que seria essa teologia natural. Então, a gente tem um olhar para o mundo e para a natureza, né, especificamente, só que é um olhar a partir da revelação cristã. Então, lembra do que eu falei da teologia natural clássica? Ela não era olhar para o mundo com lentes cristãs, ela era olhar para o mundo com lentes neutras para tentar extrair princípios sobre Deus e extrair a existência de uma divindade.
Então, a teologia natural renovada faz ao contrário, ela parte da existência de Deus, do Deus cristão, do Deus trino, para olhar para o mundo natural. Então, ela traz esse olhar para a natureza, e esse olhar para a natureza a partir das lentes cristãs vai permitir que a gente aprecie e respeite a natureza de um modo especialmente cristão, pensando a natureza como criação de Deus. E ela também vê a natureza como um todo. Isso é muito importante, porque quando a gente mexe com ciências naturais, e eu não sou dessa área, mas talvez quem possa dizer um pouco mais sobre isso depois, quando a gente olha a partir das lentes das ciências naturais, a gente tende, e isso é completamente normal, a fazer recortes do mundo natural. Então, uma pessoa que estuda zoologia, ela vai estudar uma parte específica do mundo natural que diz respeito aos animais. Eu acho que zoologia é animais, né? Ou uma pessoa que estuda física vai estudar os aspectos físicos do mundo natural, simplesmente. E a teologia natural, ela consegue integrar tudo isso, porque ela vê a natureza como um todo. Só que não é que ela vai substituir a ciência, é que ela vai trazer coesão a todos os campos da ciência. E a teologia natural lá do século XVIII, essa teologia natural clássica, ela tinha uma tendência a buscar algumas lacunas no discurso científico e conectar elas por meio do apelo à divindade. Então, era mais ou menos assim, se existia algum fenômeno no mundo natural que a gente não pudesse explicar, então aquilo era uma criação especial de Deus e a gente atribui isso a Deus. Para quem já viu um pouquinho sobre isso, é bem aquela ideia do Deus das lacunas mesmo, que o Deus ele vai preenchendo aquelas dúvidas que a gente não consegue responder usando o método científico. E aí, só que uma teologia natural cristã, ela não vai buscar essas lacunas explanatórias na ciência. Ela vai, sim, desafiar algumas visões exageradas do método científico, mas ela vai se juntar à ciência nessa busca humana pela verdade. Então, isso é bem interessante, porque depois a gente vai entender um pouquinho de um filósofo natural do século XIX, que é o William Paley. Talvez vocês já tenham ouvido falar, ele é um tanto famoso hoje, mas por outros motivos, né, que eu não vou abordar aqui. Mas William Paley, ele argumentava que a complexidade do mundo, ela sugeria que havia um propósito para tudo. Então, como o mundo é extremamente complexo, deve haver um Deus que criou esse mundo, deve haver um Deus que fez esse design extremamente complexo do mundo. E ele usou o exemplo nesse livro que está aí para vocês, que é o Natural Theology, que inclusive é muito interessante, gente, eu super recomendo a leitura. Eu baixei ele em PDF, eu preciso procurar ele em português também, mas ele usou a ilustração de um relógio, né? Então, o argumento dele é mais ou menos assim. Se eu estou andando por aí e aí eu encontro um relógio jogado no chão, e aí eu percebo que esse relógio é complexo, ele tem um funcionamento que eu não entendo totalmente, mas que eu posso inferir que ele tem um propósito, que ele não surgiu do nada, que esse relógio não foi assim, puf, ele surgiu, né? Teve uma intenção por trás, teve alguém que criou aquele relógio. Então ele fala, então deve haver um relojoeiro. E esse é o argumento que o Paley propõe, e depois ele usa essa ilustração do relógio para falar do corpo humano, ele fala muito especificamente do olho, e todas essas estruturas que são complexas, e a partir disso ele infere a existência de um designer, né, ou de um relojoeiro, é o Deus relojoeiro, que a gente talvez já tenha ouvido falar, né? Mas o problema dessa abordagem é que a gente pode observar a natureza, mas a existência do designer, a gente simplesmente infere, a gente não observa. Então, tem essa grande diferença entre o que a gente observa e o que a gente infere a partir da observação. E esse tipo de teologia natural ficou muito famoso no tempo de Paley. Esse livro, assim, explodiu naquela época, foi um pouquinho antes de Darwin, então esse é o contexto também em que veio a teoria da seleção natural. Mas o McGrath fala que isso simplesmente fez sucesso porque naquela época cabia dentro da mentalidade da época. Mas o McGrath propõe que hoje a ciência se desenvolveu de tal modo que esse tipo de aferição, né,
não é mais considerado como científico. Então, ele vai propor que a abordagem seja ao contrário, como eu já falei, que a gente observa o mundo natural de um ponto de vista da tradição cristã. E aí a gente pergunta se tem um encaixe entre o que é observado e a fé cristã. Então, a natureza ela não vai ser estudada como fornecendo uma prova para a existência de Deus, como o William Paley estava propondo, mas a teologia cristã vai ser um recurso para fazer sentido do que é observado. Vocês percebem que a diferença ela é um pouco sutil, mas quando a gente vai fazer isso de fato, ela é bem acentuada, porque a gente está partindo de pressupostos diferentes para fazer a ciência. Então, é mais ou menos isso que ele está propondo de teologia natural, e ele coloca alguns desafios para isso, né? É legal que ele coloca os próprios problemas da proposta que ele está colocando e ele responde a esses problemas, né? Então, só retomando, né? Se a teologia natural clássica era um modo de entender o mundo de forma neutra, que leva à conclusão de alguma entidade transcendente, a teologia natural trinitária, que é essa que ele está propondo, é um modo de entender o mundo natural e o envolvimento humano com este mundo que vai resultar de uma visão trinitária da realidade. Esse próprio olhar para o mundo vai ser articulado pela ortodoxia cristã. E aí, quais são as preocupações, né? Primeiro, o cristianismo é sobre explicar ou sobre salvar? E eu vou explorar isso um pouquinho mais. Sobre salvação, né? Quero dizer. Outra coisa, a teologia natural, ela precisa deduzir a existência de Deus, assim como o William Paley estava propondo? E o terceiro ponto é como a ciência e a teologia natural vai explicar o mundo. Como que ela vai explicar as ciências naturais? Então, o primeiro ponto, existe uma visão comum e até certo ponto correta de que o Novo Testamento, né, de que as escrituras como um todo, eles trazem um relato, né, que não é explanatório sobre o mundo. A intenção não é explicar o mundo, mas é falar sobre a transformação do mundo, né, sobre Deus transformando a criação e restaurando ela e salvando, né, a criação. Então, segundo essa visão, o Novo Testamento não está preocupado com explicação, mas sim com salvação. Mas o que o McGrath está propondo é que, mesmo que a ênfase da proclamação cristã seja a salvação, seja a transformação do mundo, a matriz intelectual que ela propõe tem a capacidade de explicar também a realidade. Então, ele propõe que a visão cristã de Deus tem um valor epistêmico alto, e de que o Novo Testamento ele contém as sementes de um envolvimento explanatório com a natureza, e não somente redentor, embora esse aspecto redentor seja, sim, o principal. E aí, como isso pode ser feito, né? Ele cita Romanos 12:2, que é aquele versículo que diz, e eu estava um pouco na esperança que o Arthur ia trazer no devocional, mas não foi, então tudo bem, que, né, Paulo está lá falando para a gente não se conformar com o valor desses séculos, mas para a gente transformar e renovar a nossa mente. E, gente, eu achei isso genial, achei isso muito interessante que o McGrath está falando, porque ele linka isso com o discipulado que a gente faz da nossa mente, e que, através desse discipulado da mente, a gente olha para a natureza com um novo olhar. Essa transformação na nossa mente transforma o modo como a gente vê o mundo. Então, ele fala que a fé é uma transformação da mente humana para ver as coisas de uma determinada maneira. Isso não muda somente o modo como a gente se comporta, isso não muda somente o modo como a gente se relaciona com os nossos irmãos, isso muda o modo como a gente vê o mundo. Então, a gente pode obter alguns hábitos de pensamento e de percepção que vão mudar a nossa visão da natureza também. E essa é uma capacidade da fé cristã de modificar o modo como a gente entende o mundo. A mente não vai ser substituída, ela vai ser iluminada pela fé cristã. Então, ele conclui, né? Embora possa ser questionado se o foco primário da fé cristã é explanatório, então, ok, talvez o foco principal não seja a explicação mesmo, mas não há dúvida de que há um elemento explanatório que faz parte da visão cristã de realidade. Então, a teologia natural, entendida como uma maneira de interagir com a natureza, que segue da visão cristã, ela pode ser um empreendimento muito apropriado para os cristãos,
porque a gente pode, com a nossa visão diferente de mundo, fazer um contato entre a nossa fé e as ciências naturais. O segundo ponto. É dever da teologia natural deduzir a existência de Deus? Então, eu já expliquei que é um tipo de abordagem comum que foi lá no século XIX. A gente inferir a existência de Deus como uma certeza a partir do olhar para a natureza. E ele traz um outro tipo de abordagem da teologia natural, que é um pouco mais usado hoje em dia, que é a abordagem que eu falo a lá William Lane Craig, né? Que é uma abordagem que, assim, tem a mesma pegada que aquela lá dos dois, tem dois Williams, né, sendo tratados aqui, que é o William Paley e o William Lane Craig. E aí essa abordagem do Craig, ela busca inferir a existência de Deus, mas não através do mundo natural propriamente, mas através da razão. Então, até coloquei aí o que o McGrath usou como exemplo, que é um dos argumentos para a existência de Deus, que eu acho que é um teleológico, mas eu preciso ler para lembrar. Então, ele fala a premissa 1 do argumento, né? Temos boas razões, tanto filosófica quanto cientificamente, para crermos que o universo não é eterno no passado, mas ele teve um ponto de início. Mas algo não, premissa 2, algo não pode vir a ser a partir do nada. E a conclusão, portanto, deve haver uma causa transcendente da origem do universo. E essa causa é Deus. Então, esse é um tipo de argumento bem razoável assim, para a existência de Deus, mas essa abordagem também tem sido questionada. E o McGrath questiona isso. Será que a gente realmente pode chegar à existência de Deus a partir meramente da razão? Mas, mais do que isso, será que isso é realmente necessário? E aí, eu até joguei lá no grupo, eu não vou colocar aqui porque é bem grande, mas esse debate que teve entre o William Lane Craig, o Guilherme de Carvalho, o Davi Charles Gomes e o Jonas Madureira, que estava mediando o debate, que é justamente sobre essa questão. A gente pode provar a existência de Deus por meio da razão? E a gente precisa provar a existência de Deus através da razão? Nesse debate a gente vê um pouquinho mais sobre isso, e eu convido vocês a verem depois. Mas o que o McGrath está propondo é que é impossível a gente fazer qualquer tipo de argumento dedutivo para provar a existência, seja provar a existência de Deus, seja provar a não existência de Deus, né? E aí ele está propondo que a gente não precisa permanecer desse ponto neutro. Então ele fala, quer consideremos o fenômeno antrópico ou as teorias sobre a origem da ética, esses são dois modos que é provada a existência de Deus, né, pela existência do homem, pela origem do homem, ou pela origem da ética, né. Mas ele coloca que fica provado ser impossível, essa é uma afirmação bem forte, fazer qualquer tipo de argumento dedutivo do que é observado, seja a favor do naturalismo, seja do teísmo. Mas, no entanto, permanece perfeitamente justo perguntar qual pode ser a melhor explicação dessas questões. Então, ok, a gente pode olhar, por exemplo, voltando lá para o argumento do Craig, a gente pode olhar para o universo e entender, ok, o universo não é eterno. E a partir disso a gente pode inferir a existência de Deus. O McGrath está falando, não, isso não é um argumento que a gente pode inferir diretamente a existência de Deus, porque a gente não está observando a existência de Deus, a gente está inferindo ela. Mas a gente não precisa descartar totalmente esse tipo de argumento. A gente pode olhar para a existência do universo e pensar como a existência de Deus pode explicar isso e não ser inferida disso. Então, isso torna o assunto um pouco mais complexo, porque não é simplesmente uma dedução lógica, mas é um diálogo que a gente tem com as ciências naturais. E aí, concluindo essa parte, né, ele fala que a teologia natural ela pode se distanciar dessa obrigação de demonstrar a existência de Deus por meio de inferências necessárias, e ela pode tomar como referência a própria tradição cristã, que também é baseada em evidências que incluem o resultado de racionalidades humanas, da reflexão sobre o mundo, do olhar para o mundo natural. Então, a teologia cristã ela vai oferecer uma melhor explicação do que é observado. E aí eu vou explicar um pouquinho sobre o que significa ser a melhor explicação. O terceiro ponto, como a ciência, a teologia natural explica as coisas. As ciências naturais explicam a realidade. Ok, isso parece fazer sentido. Mas como que as ciências naturais explicam a realidade?
Aí, esse é um super parênteses aqui, mas eu acho que é legal a gente explorar um pouquinho disso, que é do próprio funcionamento das ciências naturais, né? Ele coloca mais ou menos um percursinho aí. Então, pensando na física, por exemplo, ele coloca aqui, primeiro, um fato é observado, um fato C é observado. E aí a gente infere que se A for verdadeiro, C se seguiria logicamente. Então, ok, a gente observou isso aqui. Se a outra coisa for verdadeira, então C vai ser verdadeiro também. Então, existe razão para a gente suspeitar que A é verdadeiro também. Isso ficou meio abstrato, mas aí eu quis trazer um pouquinho para quem já estudou do Thomas Kuhn, que ele fala da estrutura das revoluções científicas, né? E tem bastante ressonância com essa proposta do McGrath, e eu acho que é um pouco mais ilustrativo. Então, ele fala assim, que o Thomas Kuhn, né? Que a ciência faz algumas observações sobre o mundo. Então, a gente observa alguns fenômenos, e a partir disso a gente propõe uma explicação X. Beleza, então a gente tem os fenômenos, a gente tem uma explicação. Só que acontece que começam a surgir algumas anomalias, alguns fatos surpreendentes que não encaixam exatamente nessa explicação X. Então a explicação X começa a entrar em crise, porque ela não consegue explicar todos os fenômenos. E aí surge uma explicação Y, que vai acomodar melhor tanto os fenômenos anteriores, como os novos fenômenos que foram descobertos agora. A explicação Y, que é essa azulzinha aí, vai explicar, vai acomodar essas anomalias. Até chegar num ponto que a explicação X não vai ser necessária mais. Então, nesse ponto, a gente vai ter boas razões para considerar que a explicação Y é correta. Então, vocês veem que esse funcionamento que eu expliquei, tipo, bem por cima mesmo, né, das ciências naturais, coloca em xeque alguns pensamentos que a gente tem, né? Alguns pensamentos bem cientificistas mesmo, de que a ciência é a explicação última sobre tudo, de que a ciência prova que as coisas são certas ou erradas. Basicamente, o que ele está falando aqui é que o funcionamento da ciência é de tal modo que a gente vai ter que escolher quais são as melhores explicações para os fenômenos que a gente tem. E ele dá um bom exemplo disso, que é a teoria da seleção natural do Darwin. Então, a gente já viu um pouquinho da teoria do William Paley, e essa é o tipo de teoria que estava vigente naquela época, só que o Darwin, ele observou alguns fenômenos que ficavam cada vez mais difíceis de serem explicados a partir da teoria do Paley. Então, a teoria do Paley, né, que falava que tinha várias ideias principais que eu não vou abordar todas aqui, mas ele entendia que existia um Deus criador e que cada espécie tinha sido criada pontualmente com um design perfeito e, principalmente, que essas espécies eram fixas, né? Essa ideia do fixismo, que as espécies não mudavam ao longo do tempo. Só que o Darwin começou a observar algumas coisas que pareciam não fazer sentido a partir dessas ideias. Então, ele começou a observar que existiam algumas estruturas, por exemplo, que não tinham funções, como o mamilo nos machos, por exemplo. E ele começa a questionar por que Deus projetaria essas redundâncias, né? E ele começa a observar também que algumas espécies pareciam já ter sido extintas completamente, né? Ele observa alguns fósseis e percebe que essas espécies não existem mais. E isso coloca em xeque também um pouco essa ideia fixista, né? De que as espécies foram criadas e permanecerão assim. E várias outras observações que ele fez, e esses aspectos eles até podiam ser explicados na teoria do Paley, mas parece que a teoria da seleção natural, ela explicava um pouco melhor esses fenômenos. Ela explicava de um modo um pouco mais robusto todas essas anomalias que estavam sendo encontradas na teologia natural, na observação do mundo natural. E aí, o que o Darwin fala, né? Eu vou até ler essa citação, porque eu acho bem interessante o modo como ele coloca. Ele fala, dificilmente se poderá supor que uma falsa teoria poderia explicar de um modo tão satisfatório quanto faz a seleção natural as várias grandes classes de fato explicadas acima. Então ele coloca, se essa teoria está explicando tão bem esses fatos observados, é muito pouco provável que ela seja falsa. E ele falou, recentemente foi questionado que esse é um método arriscado de argumentação, essa inferência é a melhor explicação. Mas esse é um método utilizado no julgamento dos acontecimentos comuns da vida. Ou seja, comumente,
a gente não tem provas concretas de alguma afirmação que a gente faz, mas a gente entende que a explicação que a gente tem é a melhor e a gente pode usar ela naquele momento. E ela tem sido também utilizada pelos filósofos naturais lá da época de Darwin. Então, essa teoria da seleção natural, eu não estou aqui advogando pela teoria da seleção natural, porque essa não é a minha área, mas ele fala, o Alistair McGrath, que essa teoria, e todas as teorias científicas, na verdade, não precisam ser necessariamente provadas, mas o fato delas fornecerem uma explicação melhor para os fenômenos identificados é motivo suficiente para a gente entender que, por enquanto, essa é a melhor teoria. Então, por enquanto, essa pode ser a teoria correta. E essa é a famosa inferência a melhor explicação. E é esse tipo de inferência a melhor explicação que a teologia natural vai prover também. E aí resta a questão, ok, mas então a teologia natural ela é a melhor explicação para tudo, tipo, para todos os fenômenos naturais, para todos os fenômenos do mundo, ela vai substituir a ciência? E a resposta é que não, mas que a teologia natural ela vai trazer uma coesão para todas essas inferências a melhor explicação, que são das ciências naturais. E aí, um pouquinho sobre a teologia natural, a explicação da realidade. Eu acho que eu vou ter que passar um pouco mais rápido, porque eu já estou quase estourando o meu tempo aqui. E ele faz algumas considerações sobre o termo explicação. Para quem já está um pouco familiarizado com alguns debates filosóficos disso, isso aqui pode ser até meio redundante, mas ele coloca o primeiro ponto, e eu acho esse ponto essencial, que é a diferença entre conhecimento e entendimento, né? Ou seja, entre knowledge, que é o conhecimento, e o understanding, que é o entendimento, né? E ele fala que é diferente, ele não explora muito isso, mas que é diferente você conhecer que algum fenômeno ocorreu e você entender por que ele ocorreu. E parece que a teologia natural está mais preocupada com o understanding do que com o knowledge. E as ciências naturais estão mais preocupadas com o knowledge, ou seja, com o conhecimento. E quando a gente chega nesse understanding, a gente descobre algumas explicações. E muitas vezes essas explicações podem requerer outras explicações. E aí, comumente, esse processo é regressivo, né? A gente faz isso muito na nossa vida. Tipo, a gente explica algo, só que essa explicação precisa de outra explicação, e por aí vai. Mas isso pode nos levar a perguntar se pode haver uma explicação unificada, ou seja, uma explicação última que não requer outras explicações. E é isso que ele chama de explicações autoevidentes ou autoevidenciadoras, que são explicações que elas são explicações últimas justamente pelo poder explanatório delas. É justamente essa a inferência a melhor explicação. Então, essa explicação foi tão boa, ou seja, ela explica tantos fenômenos diferentes e tantas coisas diferentes, que ela é quase autoevidente, porque ela tem esse poder unificador. É um pouco isso, né, que a teologia natural está se propondo. Nossa, gente, não foi a fotinho que eu coloquei do William Paley aqui, mas então, só para retomar um pouquinho e fazer um resumo dessa diferença entre a teologia natural clássica, que é aquela do William Paley, e a do William Lane Craig, eu tomei ele assim como exemplos paradigmáticos, tá? Mas eles não estou querendo descredibilizar, né, esses teólogos e nem falar que eles são os únicos proponentes dessas teologias. Mas a teologia natural clássica, segundo eles, fornece explicações causais, né? Ou seja, explicações mais de knowledge do que de understanding. Então, no sentido de explicar que é simplesmente expor as causas. E a teologia natural trinitária, que é a do Alistair McGrath, vocês podem ver ele aí como ele é fofinho e simpático, ela traz uma ontologia unitária do mundo. Ou seja, baseada na doutrina da criação, ela vai se preocupar menos com esse poder de identificar as causas e mais com essa virtude de unificar as ciências naturais com o envolvimento humano com a natureza. Então, e a doutrina da Trindade, né, que ele vai explorar mais para frente, eu acho isso muito bonito, ela propõe que o mundo natural e que a criação no geral tem uma certa unidade. Isso pode unificar as ciências naturais também. Eu coloquei um vídeo do McGrath para a gente assistir, mas deixa eu só ver quantos slides faltam.
Ah, tô acabando, gente. Então, eu vou propor da gente assistir esse vídeo curto e aí eu já vou encerrando, tá bom? Vamos ver se vai funcionar? Não funcionou. Espera aí. Acho que é na outra tela que eu tenho aqui. Então, se você... Com o próprio cursor. Foi, né? Uhum. Tá. Então, gente, só fazer um chamado. Se você não prestou atenção até agora, ó, esse vídeo tem 4 minutos. Preste atenção nele, que você vai entender tudo que eu falei e o McGrath fala aqui, tá bom? Vou pôr a tela grande. É melhor se eu mutar meu microfone nesse momento, né? Vocês ouvem? Ah, desculpa. Very straightforward thing for someone who's both a scientist and a theologian. I think in its basic sense, what natural theology is saying is, look, there's this wonderful world we inhabit. Might this world point beyond itself? Might it give us clues? It's a bit like in Psalm 19, the heavens declare the glory of the Lord. Is there some way in which the rational transparency and the beauty of this world might, in effect, be signposts to something greater? And obviously, people mean different things by natural theology. Some people would say it's about nature proving there's a God. People like me would say, no, it's not so much proving, it's much more there's a resonance between the Christian way of looking at things and the way the world is. But whatever it is, it's about saying studying nature is actually a great thing to do because it's interesting in itself, but also because by studying nature as God's creation, it's giving you a deeper grasp of the wisdom of God as creator. And to me, natural theology is wonderful because it's in effect about saying, look, the Christian faith has this wonderful ability not simply to make sense of the world, but also talk about coherence. What I mean by that is it's not just, look, there's this little bit we can make sense of and there's that little bit we can make sense of. It's actually, this is a big picture that holds everything together, it weaves the threads together to give a pattern. And for me, natural theology is a way of bringing to bear this big picture way of looking at nature, which helps you make sense of it, but also says, hey, it's not random. It's actually, there is something genuinely meaningful here. So I find natural theology a very, very exciting thing to do. It's important to many people. If you're a scientist, it's about saying, look, your scientific research deepens your vision of God. It also has real importance apologetically, because it's saying, look, we all want to try and make sense of this world. And in one sense, what we're doing is we're testing out worldviews against what we see. When I was an atheist, I thought the atheist way of looking made most sense of things. Then I discovered the Christian one said, this is much better. And in many ways, natural theology is about saying, look, stand inside the Christian way of looking at things, look at the world and ask, how much sense does that make? It makes a lot. And for me, that's a very important contribution to debates about the rationality of Christianity, particularly in light of the debates that Richard Dawkins and others have sparked off. Now, in theological circles, sometimes natural theology has been somewhat suspect. People have said, for example, that Barth showed us that natural theology was dangerous, perhaps even a kind of superstition. What would you say on that history? I think the phrase natural theology is used in different ways. And as I was saying, some people would say, well, look, natural theology is about proving God's existence from nature. And I don't think that's right. And if it were right, well, what's the point of revelation? That's Barth's concern. What I'm saying is, look, revelation comes first. It gives us this divinely disclosed big picture. And then you say, let's use it. Let's use it to look at nature. And we say, hey, doesn't this make sense? So what I'm doing is not saying nature proves God. It's much more God gives us this way of looking at things. I start using it. And when I look at nature, I see it in much sharper focus than I otherwise would. It's about giving me a lens which allows me to see more crisply, more clearly than, for example, my atheist lens that I used in the past. Bom, gente, acho que ele falou aí muito do que eu falei. Espero que tenha ficado claro. Deixa eu voltar. Eu não sei sair agora. Ah, foi. Tá. Opa, não, pera. Aí. Bom,
Um aspecto que fica mais claro agora é como a teologia natural pode unificar todas essas ciências naturais, todos esses olhares para a realidade. Isso é uma coisa que naturalmente acontece nas ciências naturais, mesmo sem a teologia, porque a gente começa a identificar algumas relações entre teorias que parecem ser desconectadas, né? E aí a gente vai unificando as coisas, entendendo o mundo natural de diferentes perspectivas, né? Mas a visão cristã, ela traz um entendimento mais profundo, porque ela nos permite olhar a realidade fundamental, a realidade subjacente aos fenômenos. Então, se nas ciências naturais a gente acessa os fenômenos, a gente entende os fenômenos de várias perspectivas, de vários ângulos e profundamente, a fé cristã nos permite ver qual é a realidade meio que por trás disso, né? Qual que é a realidade subjacente que fundamenta tudo isso. Então, é um sentido mais profundo do que as ciências naturais, mas que se enriquece com as ciências naturais. E aí, do seu próprio ponto de vista, a teologia natural, a teologia cristã, ela fornece um mapa da realidade. Embora esse mapa que ela fornece não seja exaustivo, ele corresponde às características que a gente observa da natureza, ele corresponde às ciências naturais. E aqui ele faz um resuminho, né, da relação entre teologia natural, observação do mundo, e o trinitarismo, que ele vai explorar um pouco mais para frente. Eu acho que vou passar mais rapidinho nessa parte. E já ir para os próximos passos, porque a partir de tudo isso ficam algumas questões. Primeiro como que essa visão cristã vai unificar o que é observado? Ele vai fazer isso muito nos próximos capítulos, porque daí ele vai parar de falar o que é observado e referência às observações, e vai falar de fato das observações. Então, ele vai falar do ajuste fino, do fenômeno antrópico, enfim. E para isso, ele vai ter um quadro referencial, e ele vai explicitar esse quadro referencial, e principalmente, ele vai explicitar qual que é a estrutura teológica subjacente a tudo isso. Quais são os referenciais teológicos que ele está usando também. Ele vai usar muito do Agostinho, a gente vai ver isso, acho que com o Mateus. E esses são os próximos passos que ele vai caminhar. A partir disso, a gente pode pensar, então, da relação entre a teologia natural e a observação. E é um pouco sobre isso que eu queria conversar com vocês agora. Eu esqueci de pôr um slide, muito obrigada aqui. Estava procurando, vou terminar com essa citação, então. Muito obrigada, espero que tenha ajudado na leitura do livro. E a gente pode conversar agora, então, sobre tudo isso que eu falei. Muito bom, Má, obrigada mesmo. É muito bom ver alguém organizando a leitura que a gente teve, e para quem não conseguiu fazer a leitura, ter alguém organizando esse conteúdo. Então, obrigada, Má. Desde a parte de você começar falando da elegância interna, intrasistêmica, né, do cristianismo, mas também essa fecundidade do que o cristianismo pode ser para o contexto das ciências. Depois você conseguiu fazer com a gente toda a parte de retomada que ele faz aqui da construção do sentido desse natural e da própria construção do sentido da teologia natural, né, as diversas interpretações, passa pelo iluminismo e mostra como aconteceu ali um certo rompimento da própria teologia natural com as fontes da fé cristã, como, por exemplo, a autoridade das escrituras, o que passa a deixar de fazer sentido para a própria fé cristã, utilizar como instrumento ou uma ferramenta a teologia natural, né? E depois nos mostrou como que, então, o McGrath traz essa proposta, essa sugestão, essa teologia natural reformada com os seus fundamentos. Gente, fiquem à vontade para trazer as perguntas, as dúvidas, às vezes, de alguma coisa que não deu para entender direito, ou reflexões que surgiram, ou mesmo contrapontos que vocês queiram trazer. Natália já levantou a mão, então, se quiser falar, Nath, à vontade. Oi, gente, bom dia mais uma vez. Muito bom, gostei bastante. Foi super explicativo mesmo, deixou bem claro. E ficou bem claro, né, que ser cristão não é um problema a sua fé, né? Eu sou bióloga, eu acabei de terminar meu doutorado em biologia molecular, vou terminar, na verdade, minha defesa semana que vem, tô super ansiosa. E assim, no meio da biologia, né, com certeza tem muitos biólogos aí também, a gente sofre bastante, né, e é como se você é cristão, então você é um burro, né, tipo,
que é isso? Por que você está dispersando seu tempo? Mas, na verdade, eu achei tão legal assim essa explicação, porque mostra uma vantagem, na verdade, né? Porque a gente parte desse princípio de conhecer a Deus e saber que esse mundo todo faz sentido, né? Então, bem legal. E isso nos ajuda a estudar. Mas o que eu queria perguntar é, na questão assim, como está sendo a aceitação dessa teologia natural, né, proposta pelo McGrath, nesse momento atual, assim? Como é que está sendo isso no meio científico? Você tem alguma noção de como está sendo isso, como está acontecendo? Bom, como eu não sou do meio das ciências naturais, é um pouco difícil também de dizer exatamente, mas, assim, a teologia natural que ele está propondo é uma proposta bem filosófica também. Então, eu acho que ela nem chega na mão de muitos cientistas naturais. O próprio percurso do Alistair McGrath, assim, ele era um cientista natural. Eu não lembro se ele era... Ah, tá escrito aqui na orelha do livro. Ele trabalhava com biofísica molecular. Chique, né? E aí depois ele começou, daí ele se converteu, ele era ateu, né, até então, e ele se converteu e começou a trabalhar com teologia, né? E por isso que ele faz tão facilmente essas conexões, porque ele estava nos dois meios, né? E o doutorado dele é em teologia. E assim, eu acho que no Brasil a gente ainda tem uma grande caminhada. A ABC2 se propõe a divulgar esses conteúdos, a trabalhar isso nos grupos locais, para a gente entender realmente a relação da nossa fé com a ciência, né? E eu acho que no Brasil tem uma caminhada meio longa ainda para a gente, dentro da academia, inclusive. Mas, em outros lugares, muito dessa caminhada já foi feita. E isso é visto pela própria trajetória do Alistair McGrath. Tipo, ele é professor de Oxford. E assim, ele chegou a ser professor de Oxford falando todas essas coisas. Então, como, principalmente, né? Quer dizer, eu não sei se eu posso falar no mundo anglófono no geral, né? Que a gente fala inglesa. Mas tem esse entendimento muito mais claro do que são as ciências naturais, né? As hard sciences. Também tem uma tradição cristã mais fundamentada, todas essas universidades confessionais. Então, eu acho que isso chega para eles um pouco mais tranquilo. E no Brasil já chega com uma certa desconfiança, né? A gente tem uma desconfiança também com a ciência, uma desconfiança com o meio acadêmico. Então, eu diria que, assim, no Brasil tem uma grande caminhada e fora o que precisa ser mais feito, talvez, é chegar esse entendimento filosófico aos cientistas naturais, né? E aí eu até, assim, proponho uma outra pergunta para quem é cientista natural aqui, pode ser para a Nath, ou o Alden tá aí, o Félix também, que assim, o quanto na formação de vocês estudaram sobre o que é a ciência, sobre quais os pressupostos filosóficos da ciência, como a gente pode conectar as ciências naturais, tipo, eu tenho dúvidas, assim, se isso é estudado, então acho que é uma outra conversa que a gente pode ter também, se quiserem falar. Eu quero até comentar isso, porque aqui na ABC2 de Campo Grande, a gente comentou semana passada sobre cientificismo. Eu fiquei tão triste que eu falei, gente, eu tenho tanto disso. Que a gente é doutrinado achando que você está aprendendo ciência, quando na verdade você só está sendo doutrinado na visão filosófica deles de como encarar a ciência, né? E é justamente, a gente não tem... em todo o meu tempo da minha graduação, mestrado, doutorado, eu só fui ter contato com filosofia da ciência agora, no doutorado, numa disciplina de evolução, que eles dão uma base de filosofia da ciência para a gente antes de falar da evolução. Então, assim, é bem triste como isso não acontece, né? Pelo menos na minha formação. E essa é só um adendo ao que você disse. Eu passei um tempo do meu doutorado nos Estados Unidos. E eu vi claramente a distinção de como no Brasil a gente tem essa coisa muito mais forte contra a fé dentro das universidades do que nos Estados Unidos. Lá não era um problema ter cultos, por exemplo, tinha várias igrejas que funcionavam no campus da universidade, ninguém se opunha, tipo, tantos cristãos lá, uma visão, tudo bem que é uma cultura diferente, né? Mas eu realmente vi como no Brasil a gente precisa fazer essa caminhada. E eu acho que nós, como cientistas cristãos brasileiros, temos esse papel de realmente levar isso para as igrejas e mudar, né, esse cenário triste aqui do Brasil. Eu acho que começa da gente, né, dos cientistas brasileiros, de passados cristãos, né? Mas é isso.
filosofia da ciência mesmo, eu, para mim, na graduação, não me lembro de ter tido nenhuma aula, nenhuma matéria que mencionou, né, sobre isso. E eu acho que também nos Estados Unidos, pelo que eu tenho percebido, assim, o número de faculdades confessionais, né, não sei se eu estou errado ou não, parece que é um pouco maior, né, do que aqui na Universidade Pública Brasileira. Sim, essa é uma questão da confessionalidade também. Mas essa caminhada, assim, acho que o que vocês falaram é bem sintomático mesmo. Gente, eu estudo bastante epistemologia, né? Então eu gosto bastante de estudar filosofia da ciência, né? E os epistemólogos, que é assim, o estudo do conhecimento, né? Eles são meio desesperados, eles falam toda faculdade devia ter uma disciplina de introdução à filosofia que tratasse do que é esse exercício que eles estão fazendo. Então, se eu faço biologia, o que é a biologia? Nossa, a filosofia da biologia é uma área muito ampla, física também, química, enfim, isso acho que está um pouco em falta, isso dificulta o avanço de algumas propostas, né, como essa do Alistair McGrath. Muito bem. Em seguida, o Félix levantou a mão, depois o Arthur. Então, vou comentar aqui. Ô, Marília, eu queria, na verdade, fazer uma pergunta para você, mas antes fazer um comentário, rapidinho. Deixa eu abaixar a mão aqui também já para... comentando disso, eu tô bem no começo da graduação, então não tô nem, né, tô a quilômetros de distância de vida da experiência acadêmica da maioria aqui, mas assim, também não vi nada, eu vi na minha grade, eu tenho que fazer 6 créditos, quem não conhece o sistema da Unicamp são praticamente uma matéria, 1,5, de alguma eletiva que você pode escolher filosofia da ciência. Eu vou provavelmente escolher, mas assim, pode escolher no final, então assim, e eu fiz agora um trabalho, eu tinha uma disciplina que o professor deixou livre, né, de física moderna, e eu até conversei com a Má sobre isso, né, de leituras e tal, e eu fiz sobre fé e ciência, só que é engraçado porque a gente não tem no Brasil essa cultura de algo que se estuda. Religião é algo que você fica, que nem a gente falou, fica no seu particular, ou se a pessoa não tem problema com você ser religioso, pelo menos então não traz, porque não vem encher o saco com isso, sabe? Não traz isso aqui pro... Então é bem triste isso, não é algo que se discute, e eu acho que, de certa forma, lá fora tem um pouco mais, apesar de às vezes também ter outros problemas com a religião lá fora, né, como frieza, religiosidade. Eu conheço, a minha família tem uma parte que é alemã, e assim, é bem triste o cenário da religião lá também. Em alguns pontos eu acho que não melhor, né, mas tem uma maturidade intelectual maior, né, para dizer assim. E o que eu queria só perguntar, sim, perguntar mesmo, na cara dura, Marília, para de repente você fazer explicar um pouco para mim, e de repente talvez seja útil para alguém, tem alguns termos que eu fico um pouco confuso na hora que ele usa, principalmente a epistemologia, quando ele fala de base epistemológica para não sei o que e tal, e são palavras que quando você procura o significado na internet, para mim, pelo menos, não ajuda muito. E a outra é heurística também, base heurística de não sei o que, eu também não... Então, se você quiser só fazer um panorama, se você não se importar, vou abusar da sua boa vontade e formação nessa área, para mim ajudar, eu acho, para o futuro, porque eu imagino que ele vai continuar usando essas palavras bastante. Nossa, vixe! Eu vou começar pela mais fácil, que é a epistemologia, né? Então, acho que quando você pesquisa na internet aparece bastante, epistemologia, o estudo do conhecimento, que é o conhecimento, tudo mais. Aí, quando a gente fala de bases epistemológicas, grosso modo, tá, mais ou menos, inclusive, gente, o Gesiel tem um vídeo explicando o que é epistemologia aqui, depois a gente pode mandar. Mas, assim, grosso modo, esse conhecimento que você está produzindo está vindo da onde? Ou seja, um exemplo, a gente tem as hard sciences, né? Sei lá, vamos pensar na física, né? Que é a sua área física. Muito do conhecimento da física tem uma diferença entre física teórica e qual que é o outro nome? Física... Experimental? Experimental, isso. Então, essa distinção entre física teórica e física experimental é uma distinção epistemológica, porque eu acho, né, especulando que eu não entendo a física, mas eu acho que a física experimental está muito mais preocupada com o conhecimento obtido por meio da experiência, por meio da observação do mundo natural, e a física teórica, eu imagino que ela seja um pouco parecida com a filosofia, no sentido de você pode fazer ela no seu quarto, na sua escrivana, no seu computador.
porque a base do conhecimento é muito mais racional do que experimental. E não é que ela não tenha diálogo com a observação, e nem que a observação não use o racional, óbvio que a gente usa as duas, mas é mais ou menos daí o ponto, da onde vem o conhecimento, qual que é a base dele. E aí dentro das ciências a gente tem essas bases diferentes, né? Especialmente nas ciências humanas e nas ciências naturais, né? E a física experimental, ela tem uma preocupação muito forte com a precisão, né, do conhecimento. A que grau você pode conhecer o instrumento que é utilizado, né? A incerteza, tem um... Bem chato, inclusive, de fazer tudo isso. Eu tive disciplina disso, mas tá, entendi, já ajudou. Obrigado. Tudo isso é debate da epistemologia também, assim. Inclusive sobre probabilidade, né? Tem alguns conhecimentos que a gente não tem muita certeza, mas eles são os mais prováveis. Então tem um super debate sobre esse tipo de conhecimento também. Sobre o conhecimento que a gente pode adquirir de outras mentes, então o conhecimento psicológico, como que eu posso inferir que a Mayra está com frio, como que eu posso inferir que o Félix está feliz? De onde vem esse conhecimento? Tudo isso é epistemologia. Aí, sobre heurística, eu tenho dificuldade também com essa palavra, mas eu entendo que ele é, assim, esse método de escolha também. Quando a gente fala de heurística, é assim, por que a gente está escolhendo uma coisa e não outra? Então, a própria discussão epistemológica tem algumas heurísticas. E eu acho que isso diz também sobre quais são os fatores que nos fazem fazer uma escolha em detrimento de outra. Então, quando eu penso em heurística, eu penso em escolha, mas isso é um pouco mais complexo, eu acho. Mas acho que só esse entendimento meio assim já ajuda a gente a navegar pelo livro. Ótimo, valeu. Arthur? Beleza. Eu ia comentar na hora que você tinha falado, acho que de uma negação maior, assim, de teologia natural na questão do Brasil e todas essas coisas, e até um pouco ali como o McGrath ele coloca no livro, né, que até busca mudar. É doido como isso deu origem ali junto com o liberalismo teológico, né, a teologia natural mais clássica, e aí a contrapartida, que é o que domina ainda o cenário aqui da América Latina, é o fundamentalismo, que é uma resposta direta à teologia liberal, né, que teve como base algumas questões do naturalismo clássico. Eu acho que esse é um dos grandes problemas assim, que se encontra de apresentar a teologia natural mais contemporânea, né, a trinitária, de ter uma aceitação mais fácil, porque a gente pega o século passado onde o cenário religioso no Brasil começa a aumentar muito mais, e até na América Latina, você tem o fundamentalismo, que é o que vai sendo passado aqui ao decorrer do tempo. Aí, tipo, toda essa questão, não, porque a prova de Deus não é algo que deva ser posto em xeque e tudo mais, e aí fica muito associado essa questão na nossa cabeça, né, assim, como o povo brasileiro, cenário do povo brasileiro, e trabalhar essa questão é difícil, e não tem nada contra, né, não tem nada contra. E é até a menção ali que no vídeo que ele faz no primeiro capítulo, ao Karl Barth, lá, quando ele tem a crítica da teologia natural, que é essa questão de tentar tirar a revelação de Deus. E aí o próprio McGrath, no vídeo, ele coloca, não, compreendo que vem a revelação, mas a teologia natural acompanha essa revelação depois, porque se Deus se revelou, a gente conhece a ele. Então, vem toda essa parada. E mudar essa estrutura de pensamento no público religioso brasileiro é uma coisa difícil, mas ao mesmo tempo muito encorajadora, né? Porque não é a ideia errada, mas é uma compreensão difícil. E aí a gente pega toda essa questão, assim, que eu acho que um exemplo muito engraçado é que você pega as tiazinhas do coque, os varões santos de terno, você vai trocar ideia, tipo, falar sobre esses assuntos, e assim, a fé deles não tá errada, né? Tipo, eles são pessoas de fé, mas ao mesmo tempo são pessoas que ignoram essa questão que Deus se revela para nós, né? Então, tipo, como que a gente contrapõe com isso? E eles fazem com ênfase, não, onde já se viu contestar essas coisas? E são coisas que não são sempre tão fechadas. Eu acho que isso mistura muita coisa, né? Primeiro tem
uma falta aí que é mais sobre a educação do que sobre a teologia, né? Então, assim, eu acho que muitas pessoas, e isso é completamente normal, entre aspas, não sabem nada, assim, sobre o funcionamento da ciência, né? E mesmo pessoas que fizeram, tipo, escolas muito boas, assim, conceituadas e tal, tipo, não tem muita noção, porque o tipo de ciência que a gente tem na escola, para quem quer estudar ensino de ciências, viu, Matheus e Mayra, não dá um vislumbre de como de fato a ciência funciona. Então, quando ouve sobre ciência, talvez fique meio com o pé atrás, e assim, eu não até entendo essas pessoas, né? E o esforço da teologia natural, ele é interessante por isso, porque ele também desvenda um pouco de como funciona a ciência e como ela pode enriquecer a teologia. E, por outro lado, eu também vejo um tipo de desconfiança do que vem na ciência por um apego muito forte à revelação bíblica. E, tipo, tá certo, né, gente? A revelação bíblica, a revelação especial, é tudo o que Deus escolheu revelar para nós. Mas aí a gente entende também que Deus também se revelou na natureza. Então, que a gente também pode entender sobre Deus estudando a criação dele, né? Por isso que a ciência também pode ser um exercício de devoção a Deus, para a glória dele. E falta isso também, falta muita coisa, né? Mas eu acho que vai mais ou menos por aí, assim, para chegar, tipo, na tia do coque, sabe? Eu não conheço, infelizmente, muitas tias do coque, porque eu não cresci no meio evangélico, né? Tipo, eu cheguei depois, assim, então... Mas eu acho que falta um pouco dessas duas coisas, e que, no fim, gente, é uma fé que eu jamais questionaria também, né? Mas tem essas questões aí. Muito bem. Alguém mais quer trazer alguma questão, uma pergunta? Eu pensei exatamente isso, Arthur, que a Marília exatamente está de coque, mas é outro que nós estamos nos referindo. Bom, com relação a isso, assim, ela falou que tem muita coisa misturada, né? E sim, vindo da educação, isso é bem tranquilo da gente dizer, tipo, absolutamente não há um momento em que de fato aprendemos o funcionamento da ciência. Alguns que chegam a estudar as ciências naturais têm a oportunidade, como o Félix falou, né? Talvez eu faça uma disciplina, se eu tiver interesse, e isso não é o problema exclusivo da educação, tá? A gente tem muitas outras coisas que não dão conta do currículo como conteúdo escolar, né? Então, tem muitos outros problemas ali para a gente resolver. Esse é um deles. Se nós, como pessoas atentas a isso, pudermos contribuir para diminuir a lacuna, né? Que a gente possa se empenhar nisso. Mas eu consigo olhar assim para esse panorama, ver aí, Má, que você vê isso também. E é muito interessante, porque tem um capítulo sobre os desafios, né? Mas meu olhar consegui colocar assim, tanto o desafio que se apresenta a gente aqui, a esse grupo, por exemplo, de pessoas, partindo do ponto que somos cristãos e estamos nos aventurando por esse assunto. E tem também um desafio na lente da ciência, que também estamos lá. Então a gente vai fazer essa tentativa dupla aí de fazer esse exercício para nos colocarmos. Primeiro, lá na página 50, no último parágrafo, é bem longo, a anotação que eu fiz, a sensação que eu fiquei foi, eu anotei assim, o cristão tem mais a fazer do que provar que Deus existe. Então, assim, não que ele não possa fazer isso, não que ele não possa se empenhar nisso, mas tem toda uma resposta de vida cristã, uma resposta de uma vida de quem segue a Jesus, que não se basta, não se limita, não se estanca no conhecer, no provar a Deus. Mas é esse conhecer, então seria esse ver a natureza, interpretar com as lentes de Cristo e viver uma vida que corresponda a isso. E aí, por exemplo, quando a Má aponta, né, para o rompimento que aconteceu na teologia natural no momento do iluminismo, é porque sim, então não tinha base em escrituras, gente? O que isso tem respeito com a crucificação? O que isso tem respeito com o povo de Deus? O que isso tem a ver com a novos céus e nova terra? Não tem nada a ver com essas coisas. Mas para a vida do cristão, conhecer a Deus, esse relacionamento, conhecê-lo mais através da teologia, tem que ter as implicações práticas. Então, para a gente, esse é o desafio que fica, né? Beleza, a gente pode ter todas as argumentações que a gente quiser, mas como isso nos torna melhores seguidores de Jesus?
Então, para quem quer partir para essa conversa do lado cristão, isso tem que estar presente. Agora, diante disso, qual que é o desafio que se apresenta para o lado da ciência? É que não necessariamente, não se existe, a ciência não tem nenhum compromisso com o que a gente chama de, por exemplo, verdade. A ciência não tem nenhum compromisso com, de fato, a adoção de boas práticas. Inclusive, né, comum a narrativa de que ciência não tem que dizer o que você deve fazer. Ela aponta caminhos e o cidadão toma as decisões dele, mesmo em área da saúde, mesmo em área da educação, mesmo em qualquer tipo de área. Você tem contato com a literatura e você segue os seus caminhos. Ninguém pode, por exemplo, nem mesmo, e isso eu consigo dizer tranquilamente por ser vegana, por exemplo, num cuidado nutricional. Eu, como pessoa, eu como uma cidadã, eu tenho à minha disposição vários estudos nutricionais. E aí eu decido qual é aquele, todos eles baseados cientificamente, o qual faz sentido para uma prática de vida que eu quero. Então, dentro da ciência, o pesquisador, o cientista, o acadêmico, o intelectual, ele não consegue fazer de uma forma concreta essa ponte entre o que está sendo produzido e uma resposta à necessidade das pessoas. A necessidade das pessoas vai continuar sendo muito maior, muito mais abrangente, muito mais profunda, e a gente sabe o porquê, porque é uma resposta que é o amor de Deus e não uma resposta científica para a existência das coisas, para o surgimento de todas as coisas, para a utilidade, para a finalidade, para o fim último das coisas, que a ciência, mesmo que ela postule, mesmo que ela desenvolva, ela não vai conseguir dar. E aí, então, qual é o desafio concreto assim, que eu vejo para o lado da ciência? É que não tem um olhar integral que a gente, com as lentes de Cristo, consegue ter, assumindo completamente, assumindo deliberadamente as lentes em Jesus, entendendo a história da salvação, a história da fidelidade de Deus com o seu povo, todas as coisas tenham sentido. E aí, isso extrapola não só no âmbito das ciências naturais, mas aí eu consigo falar um pouquinho com mais tranquilidade por vir da educação, enfim, estudar muito mais esse campo que não é das ciências naturais. Nem para descrever um fenômeno escolar eu consigo usar uma lente só. Quem já teve experiência de fazer um projeto de pesquisa, alguma coisa, você não consegue abarcar tudo. Você não consegue considerar os aspectos sociológicos, antropológicos, psicológicos, filosóficos. Você mal consegue colocar filosofia e sociologia para conversar quando você vai desenvolver uma pesquisa. Você tem que escolher o que fica dentro e o que fica fora. Mas, no doente da vida cotidiana, todas essas coisas coexistem, coabitam ali, né? Então, a ciência, de fato, ela não vai conseguir dar conta de uma análise da integralidade das coisas. E não que nessa proposta da teologia natural reformada consiga, de fato, um exercício científico assim. Mas, pelo menos, a honestidade de dizer, olha, tinha muito mais coisa para ser observada. Se a gente quer falar de uma realidade total das coisas, realmente vamos encontrar limites, ok? Mas tudo bem, temos limites mesmo. Vamos caminhando com os limites que temos, né? E isso a gente consegue fazer né, no que a gente está formando, que a gente vai continuar com o livro, né? Mas com essa noção de teologia natural reformada, renovada, que está trazendo aqui no livro com o McGrath, né? Então, enfim, fiquei um pouco com esses desafios, tanto na visão da gente cristão e na visão da gente cientista. Não sei se faz sentido na cabeça de todo mundo aí. Eu concordo, amiga, com esses dois desafios, e separar eles é interessante, porque, assim, essa argumentação em favor da teologia natural que ele está propondo é tanto para convencer os cristãos na vida eclesiástica deles, na vida de igreja, de promover esse diálogo também, quanto na vida de laboratório, bem entre aspas, né? Porque a gente sabe que é muito mais amplo que o laboratório. Mas é sempre essa argumentação dupla, assim, a defesa da teologia natural. E sendo a defesa dupla, os desafios são duplos também, né? Mas, assim, é muito interessante ver como, de fato, tem espaço para isso, sabe? E como, mesmo pensando no meio acadêmico, né? Ok, tipo, talvez para você propor a teologia natural, você não precisa, tipo, escrever um artigo, sabe, explicar, mas, assim, como você falou, o olhar que você tem para a realidade, o olhar que você tem para o mundo natural e, portanto, como você se porta diante dele, é um olhar
eu penso de muito mais humildade, assim, né? De muito mais quebrantamento, que é de entender os limites da sua própria produção científica, entender os limites do seu trabalho, mas também entender a realidade por trás de tudo aquilo, né? Entender o sentido último, entender por que você está fazendo aquilo que você está fazendo. E veja como isso é muito mais profundo que ficar tentando provar que Deus existe, sabe? Eu acho que, assim, essa é muito a crica do Alistair McGrath, que é esse negócio de, tipo, talvez dê até para você provar que Deus existe, mas por que isso é tão importante? E esse tipo de projeto de prova da existência de Deus, ele estava muito em voga realmente no iluminismo por aquilo que eu coloquei, da desconfiança, né, na tradição e tudo mais. Mas a gente acho que não vai chegar a abordar isso muito aqui, mas assim, eu acho que hoje a gente tem modos muito mais efetivos de levar as pessoas a conhecerem a Jesus do que apresentar uma argumentação lógica para a existência de uma entidade transcendente, sabe? Com o nosso modo de vida, com o discipulado, com a amizade, enfim, é muito mais do que uma argumentação lógica, né? Seja a partir do mundo natural, seja a partir da razão. E eu acho que a teologia natural é bem rica por causa disso, né? O Matheus mandou um comentário aqui. Ah, boa. Qual a relação do culto de domingo à noite com o trabalho científico na segunda de manhã? Eu não sei, porque o meu culto é de domingo de manhã. Aí, tipo, eu não tenho. E na pandemia eu não estou estudando segunda de manhã também. O que eu apresentei e quis dizer é basicamente isso que você tinha comentado, né? Como que a gente consegue apresentar a relação entre as duas coisas, sendo ela tão distinta de um olhar externo. Acho que é um termo bem filosófico falar que a teologia natural ela também tenta olhar para a totalidade da realidade e apresentar um sentido a ela, né? Foi bem o vídeo do McGrath que você apresentou. Eu gosto do termo que ele usa, né? Dar sentido, mas não só sentido, mas também mostrar que todas as coisas elas são interligadas entre si e todas apontam para o Criador, né? Ele tenta responder aquele salmo que os céus declaram a glória de Deus, né? E a pergunta que ele faz é como? E aí todo esse desenvolvimento para a gente tentar explicar. Aí falando também da parte científica que a gente vê na escola, eu também fui aprender o que realmente seria a ciência quando eu fiz a minha primeira iniciação científica na faculdade. Eu tive uma disciplina de metodologia científica no segundo semestre e só. Mas também o que a gente vê, além do que a Mayra já falou, do sistema educacional, de todas as problemáticas envolvendo o termo ciência, a compreensão que a gente tem no final dele sobre o que é ciência, é como que a gente pode fazer ciência, né? E depois de aprender como que faz, eu só fui descobrir mesmo na prática de uma iniciação científica, mas nem todo mundo vai ou querer ou ter essa oportunidade. E o desafio, como vocês comentaram, é exatamente esse. Como que a gente vai mostrar para alguém externo o que significa essas coisas e como que elas podem ser interligadas. E aí no meio cristão foi o comentário que eu fiz, né? Qual que é a relação que a gente vai conseguir mostrar para uma pessoa do que ela escuta no culto para o que ela faz na semana, né? No trabalho que ela faz na semana com aquilo que ela escuta numa ministração. E por fim tentar mostrar que todas essas coisas ela aponta para a mesma coisa, né? Adorar a Deus. Eu acho que quando a gente faz o negócio, a gente aprende muito mais mesmo, né? Fazer uma iniciação científica, essas matérias de metodologia, assim, nossa, para mim nunca aprendi muito, assim, mas enfim. Ai, gente, tinha uma coisa que eu queria saber de vocês, se ficou claro aquela parte específica do funcionamento lá, que eu coloquei aquele gráficozinho com os fenômenos. Lembra sobre o funcionamento da ciência? Essa parte eu acho que ela é importante porque ela... Ah, nossa, a Nath está falando que ficou claro. Eu acho que ela é importante porque ela combate um pouco esse pensamento que é a ciência prova as coisas. Tipo, isso tudo que a gente tem é
é a melhor coisa que tem e tipo, é só isso, essa é a única explicação que a gente pode ter da realidade. E aí, quando você entende a ciência como a melhor explicação para os fenômenos naturais, você pode entender como isso pode dialogar com a teologia também, porque a teologia também traz uma boa explicação, né? E a ciência não é necessariamente a verdade última, até porque ela mesma vai se modificando, né? É um pouquinho isso que eu queria trazer, porque ele traz isso, e eu não entendi direito, eu queria conhecer, acho que um pouco mais do Alistair McGrath, para entender por que ele usa as referências que ele usa, sabe? Porque ele usa lá o Charles Peirce, né? E para quem leu, viu que ele fica falando de abdução. Abdução é tipo a inferência a melhor explicação, só que explicado de outro jeito, assim. E ele usa uns conceitos, tipo, umas bibliografias, assim, que eu não conhecia muito e que eu fiquei meio surpresa e que são meio difíceis de entender. Aí eu tentei trazer a explicação do Thomas Kuhn, que é um pouco mais usual, assim, né, do funcionamento da ciência. Aí ia abrir esse ponto para ver se rolou mesmo, mas aí vocês estão falando que rolou. Pelo que o pessoal falou aqui, ficou sim, claro, né? E na hora que você falou, eu lembrei de uma coisa, e agora você falou, eu retomei, e aí eu fui buscar aqui. Há muitos anos atrás, quando ainda não havia uma pandemia coronavírus na Terra, a gente fez estudo de ciência de Deus no grupo da BC2 Campinas, e nas discussões, assim, parece que eu tatuei por dentro da minha cabeça a expressão de que a ciência, portanto, ela não é prescritiva, ela é descritiva. Ela descreve o que a gente está vendo. Nós não temos leis naturais postuladas cientificamente que prescrevem o que vai acontecer. Não é porque alguém escreveu num papel a lei da gravidade que por isso ela vai acontecer. Ela não é prescritiva, ela é descritiva. Isso me ajudou a colocar tanta coisa no lugar, gente, tanta coisa, não só das ciências naturais, assim, mas todas as teorias, porque de fato tem alguns autores clássicos que parece que eles deram conta de toda a realidade, assim, parece que com a teoria deles tudo foi explicado. Só que é isso, foi explicado, né? Ele conseguiu observar, conseguiu acomodar dentro de um sistema plausível, mas as coisas não acontecem dessa forma porque é explicado desse jeito. Se a gente for tentar rascunhar isso, o único lugar onde a gente pode ter essa confiabilidade é nas escrituras, que aí, de fato, o próprio autor das coisas é que imprimiu ali algumas coisas que a gente pode entender mais como prescrição do que descrição. Mas no âmbito, assim, de todas as outras coisas, sempre vem na minha cabeça isso. É descritivo, não é prescritivo. Gente, eu teria muito mais comentários, mas eu queria ouvir de vocês, assim, o que reverberou, o que vocês acharam. Talvez algumas pessoas congelaram de frio, Amar. Vamos pedir para elas mexerem pelo menos a mão na frente da câmera. Ai, gente, eu não aguento mais esse frio. Mas se você quiser trazer ainda mais algum comentário, à vontade. Acho que só tem uma coisa que eu não consegui abordar muito no estudo, mas que vale a pena também de ser lembrada nessas questões da gente entender o que a ciência faz, né? O que a nossa fé explica e tudo mais, que talvez não tenha ficado muito claro, mas assim, eu parto desse pressuposto, e eu acho que o Alistair McGrath parte desse pressuposto também, que assim, a Bíblia não tá preocupada com explicações científicas. E isso é um pouco complexo, mas o que ele está querendo dizer? Que se a Bíblia não está preocupada com explicações científicas, a ciência pode se preocupar com explicações científicas tranquilamente. É bem simples isso, mas isso não é tão banal quanto parece, porque eu acho que a gente tem essa tendência, e isso vem porque a gente mesmo é cientificista. A gente entende a ciência como a prova de tudo, a última verdade que a gente pode ter. Então, se tem ciência na Bíblia, por isso que a Bíblia também é a melhor coisa que a gente pode ter. Então, e eu acho assim, muitos cristãos fazem isso, e eu fico, mas você não está percebendo quão cientificista você está sendo, porque você está tentando credibilizar a Bíblia falando que ela tem crédito científico, mas ela tem um outro tipo de crédito que, inclusive, é ainda melhor, sabe?
E eu acho que isso está, assim, permeando todo o livro do Ajuste Fino, mas isso fica mais claro na Ciência de Deus, que a gente estudou. Inclusive, a Ciência de Deus, acho que não tem gravação, né, no YouTube, mas fica essa dica de leitura, que é do Alistair McGrath também. Eu lembro de uma palestra que o Guilherme de Carvalho fez no nosso seminário local, e foi uma das primeiras coisas que ele falou, gente, tipo, a Bíblia não está preocupada com ciência e tá tudo bem. Essa frase, né, de TikTok, assim, e tá tudo bem, porque tá tudo bem mesmo, a gente tem a ciência, né, e aí vem toda a ideia também do mundo como o livro de Deus, né, que o Deus criador criou o mundo, então a gente pode entender a criação como apontando para Deus, por isso a gente pode estudar a criação e tudo mais. Mas é legal ver isso, tipo, a Bíblia não está preocupada com ciência, né, por isso que a teologia natural usa ciência. E tem mais uma coisa que eu queria falar sobre isso. Só que eu não lembro exatamente, mas era sobre esse ponto. É que aí entram perspectivas pessoais, assim, porque se você, tipo, descarta toda a ciência e fica, tipo, só com a Bíblia, vão ter muitas coisas na sua vida que você não vai conseguir resolver, porque se você cortar o seu dedo fora e você quiser saber como você pode fazer um curativo nele, a Bíblia não vai te falar como você vai fazer o curativo no seu dedo, né? Então, por isso que a ciência é importante para a gente também, em vários sentidos, né? Bem pragmáticos mesmo. É mais ou menos essa afirmação que eu não queria deixar de falar, porque pode confundir nossa cabeça, essa ideia de teologia natural, né? O Alden foi embora, bateria acabando. Perfeito, Má. Muito obrigada, acho que foi uma ótima conclusão de raciocínio. Eu vou já encerrar aqui a gravação. Muito obrigada para os nossos amigos que assistiram depois. Vocês são sempre muito bem-vindos. Fiquem com Deus. Muito bem. O Arthur que tem que terminar a gravação. Não, eu consigo.